Olá, integrador solar, seja bem-vindo ao canal da Solars Elétrica aqui no YouTube e ao nosso podcast também aqui no Spotify. A Solars é especialista em projetos fotovoltaicos e homologações na CPFL e nós estamos sempre atualizados com as últimas novidades de equipamentos fotovoltaicos com o intuito de facilitar o seu trabalho, integrador. Neste vídeo, nós vamos explorar as características elétricas desse gerador fotovoltaico aqui, que é um gerador on-grid, que hoje está sendo fornecido pela Aldo Solar, que é um dos maiores, se não for o maior distribuidor de energia solar no Brasil. Então fique atento em todos os detalhes desse vídeo. Vamos começar a analisar 5 características técnicas do módulo JKM 565N72HL4V. Parece uma sopa de letrinhas, mas esse é o código do módulo fotovoltaico da fabricante Jinko Solar. Ele tem uma potência de pico de 565 watts e esse módulo ele garante um desempenho incrível de 87,4% no 30º ano de sua vida útil. E ele tem uma eficiência de 21,87%. A primeira característica técnica deste módulo é que ele possui a célula do tipo N, que é uma célula monocristalina. Essa célula, por natureza, ela garante uma alta eficiência, mesmo que as condições sejam de baixa irradiação, sol baixo ou muitas nuvens no céu. E ele possui uma menor degradação ao longo da vida útil, com um melhor coeficiente de temperatura também. A segunda característica desse módulo fotovoltaico é que ele tem uma tecnologia chamada multibusbar. A gente já falou dela num vídeo anterior, mas essa tecnologia basicamente ela melhora a captura da luz solar que incide sobre a superfície do módulo e ela também aumenta a confiabilidade na drenagem de energia do módulo. Então é uma tecnologia muito bacana. A terceira característica técnica é chamada de resistência PID. A terceira característica é a resistência PID, que assegura um desempenho excelente e livre de qualquer degradação, graças ao processo de produção em massa otimizado. Como quarta característica, a gente pode falar um pouco da durabilidade contra condições ambientais extremas. Esse módulo ele possui alta resistência a névoa, sal, amônia, é um módulo muito resistente. Como quinta característica, a gente pode falar da garantia. Ele tem garantia de 12 anos contra defeito e tem uma garantia também um pouco maior do que 12, assegurando aqueles 87,4% de performance lá no 30º ano. Então, além dessas características elétricas, é fundamental nós considerarmos as características mecânicas da instalação para ter uma instalação bem sucedida. Vamos conferir algumas dessas informações das características mecânicas. Então, as dimensões desse módulo é de 2.278 mm por 1.134 mm de largura e ele pesa 28 kg. A estrutura que percorre o perímetro do módulo é de alumínio anodizado, garantindo robustez contra as intempéries, e a caixa de junção de cada um desses módulos ela possui IP68, classe de proteção IP68 muito robusta. Deixando os módulos de lado, vamos falar do inversor. Esse carinha aqui, ele é o modelo MAC 30 KTL3-XL. Ele possui 30 kW de potência de saída. Ele é fornecido pela fabricante Grovat. As características técnicas desse inversor elas são cruciais para dimensionar a string de módulos fotovoltaicos ou séries de módulos, os cabos e a string box de corrente contínua. Então toda lá a parte de corrente contínua ela fica dependendo das características técnicas de entrada deste inversor. Quais são essas características técnicas? Esse inversor ele possui 3 rastreadores de MPPT. Ele suporta 4 strings fotovoltaicas ou séries fotovoltaicas em cada uma dessas 3 MPPTs, ou seja, ele suporta até 12 strings fotovoltaicas, sendo 4 por MPPT. Ele suporta uma máxima tensão de entrada de 1.100 volts corrente contínua e a faixa de tensão de operação de cada uma das 3 MPPTs é de 200 até 1.000 volts corrente contínua. É uma faixa bem extensa.
e ele tem como tensão nominal de cada MPPT 360 volts de corrente contínua e suporta uma corrente máxima por MPPT de 52 amperes. Já as características técnicas da saída deste inversor, elas são cruciais para dimensionar a string box corrente alternada e os cabos que conectam o inversor até a rede elétrica local. Em sua saída, esse inversor aqui ele possui uma potência nominal de 30 kW, uma tensão nominal trifásica de 127 fase neutro e 220 fase-fase, uma frequência nominal de 50 ou 60 Hz, ele exporta uma corrente alternada máxima de 73 amperes, possui eficiência máxima de 98,8% e uma taxa de distorção harmônica menor do que 3%. Então, integrador solar. É essencial considerar um dimensionamento adequado de todos os componentes antes de instalar os módulos fotovoltaicos e conectá-los a um inversor como esse. Uma prévia dos requisitos para dimensionar um kit fotovoltaico de 33 kWp como esse inclui ter área mínima disponível ou no telhado ou no solo de pelo menos 154 metros quadrados. A estrutura da edificação ela precisa suportar pelo menos 18 kg por metro quadrado. Essa relação de kg por metro quadrado se deve à soma das massas dos módulos com as estruturas de fixação, nesse caso aqui é um exemplo de uma estrutura para laje, com os cabos que vão estar interligando a série de módulos. Então, a junção de todas essas massas concentra na laje, nesse caso em especial, uma relação de 18 kg por metro quadrado. Então, o integrador tem que ficar muito atento a essa informação e tem que ser feita uma análise estrutural para ter certeza que essa sobrecarga na estrutura da edificação não vai provocar nenhum dano a ela, né? Ninguém quer ver toda a instalação vindo por terra. E por fim, os conectores MC4 que conectam ali as strings módulo a módulo, eles precisam ter a proteção também ultravioleta. Compreender as características técnicas dos módulos fotovoltaicos e dos inversores é fundamental para o sucesso de um projeto de energia solar. E aqui na Solars nós estamos comprometidos em fornecer a você, integrador de energia solar, a engenharia de projetos e homologações na CPFL e suporte técnico para facilitar a implementação de todos os seus projetos fotovoltaicos, como esse aqui. Então, esse gerador de 33,9 kWp que nós discutimos ao longo do vídeo, ele é um exemplo real que nós aqui na Solars estamos desenvolvendo para um dos nossos parceiros integrador. Nós agradecemos por ter assistido esse vídeo aqui no YouTube, ter ouvido esse podcast também aqui no Spotify. Se tiver alguma dúvida e quiser mais informações, deixe um comentário aqui abaixo nesse vídeo ou entre em contato através do nosso WhatsApp ou do nosso site pelas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também seguir o nosso podcast aqui no Spotify para receber mais conteúdos sobre energia solar e até a próxima.